Meus amigos, no Brasil, o nosso povo está acostumado a tratar a política brasileira, os políticos e os partidos políticos fanaticamente, como se fosse a mesma coisa como eles tratam um time de futebol. E isso é extremamente perigoso. Um time de futebol, quando perde, alguns torcedores ficam tristes. Pode acontecer alguma coisa, uma morte aqui, uma morte ali, mas, em geral, não se compara quando você escolhe governantes que não dão certo. O prejuízo pode ser imenso para a grande maioria da população do país. E isso é que nós vemos. Existe um fanatismo religioso no Brasil, um fanatismo futebolístico e um fanatismo político. Na realidade, a política deveria ser tratada na base da meritocracia. Se você tem um candidato, uma pessoa que você escolhe pelos méritos dela, se essa pessoa continua atendendo às suas expectativas, muito bem. Agora, se essa pessoa muda, completamente diferente, passa a se mostrar que é uma outra pessoa, muito diferente daquela que você imaginava, é claro que você tem que mudar isso. Eu quero falar aqui, precisamente, do seguinte. Eu fiz um artigo, e vocês estão aí embaixo, e vocês deverão dar uma olhada, porque eu acho que o Fernando Henrique é o responsável total pelo que está acontecendo no Brasil atual, pela essa confusão, pela essa falta de perspectiva. Um Brasil em decadência total, decadência econômica, decadência moral, decadência política, simplesmente porque o Fernando Henrique cometeu dois erros fundamentais. Fernando Henrique seria considerado o maior estadista contemporâneo do Brasil, não fosse os dois erros por mim. Fernando Henrique é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, conhece o Brasil, conhece o mundo, tem uma capacidade enorme de liderar, porque a principal característica de um líder é o conhecimento, é conhecer, saber dizer o que é que deve ser feito, saber indicar caminhos. E o Fernando Henrique tem essa capacidade. Porém, do meu ponto de vista, ele cometeu dois erros crassos. Vamos para o primeiro erro. O primeiro, eu acho que o Fernando Henrique, por vaidade, ele, quando foi eleito pela primeira vez, que estava no auge da sua popularidade, ele resolveu aumentar o período governamental, passando de 4 para 8 anos. Isso eu acho um golpe. Eu acho que foi um golpismo que ele fez. Ele se igualou aos Hugo Chávez da vida, acostumado a criarem ditaduras democráticas. Ditadura democrática é isso. Você, através de plebiscito, aumenta o seu tempo do governo e etc. Cria todas as leis que lhe favorecem. Muito bem. Com isso, eu acho, se ele fosse um estadista, e acho também que se deveria constar da Constituição brasileira, nenhum presidente ocupante de cargos possa convidar o povo para um plebiscito para votar coisas que lhe favoreçam imediatamente. No caso, por exemplo, do aumento do período governamental. Eu acho que isso aí deveria valer para o próximo período. O Fernando Henrique poderia muito bem convocar o plebiscito, desde quando ele tenha consciência que deveria realmente mudar, aumentar o período presidencial, mas que só valeria após o novo presidente ser eleito. Era isso que um estadista deve fazer, ele deveria fazer, e ele deveria ter feito. Veja só, se o Fernando Henrique não comete esse erro, o Brasil poderia ser completamente diferente hoje. Por exemplo, no auge da sua popularidade, Fernando Henrique não teria dificuldade nenhuma de eleger o José Serra, que era um candidato dele, e além de toda a competência que nós sabemos, José Serra está em plena popularidade devido ao sucesso que ele obteve como ministro da Saúde. Então, José Serra seria eleito, ele, Fernando Henrique, teria mudado o período de alongamento, mas diria que só valeria para o próximo período. O Fernando Henrique, o José Serra já seria
eleito num período expandido governamental, e com isso ele seria bem provável que ele fosse reeleito, e depois disso, depois dele reeleito, ele passaria de novo o governo para Fernando Henrique. Com certeza absoluta, o Lula não teria sido presidente do Brasil. Não teríamos passado o vexame do mensalão. Com certeza absoluta, o Fernando Henrique, no caso tudo der certo, não iria passar o governo dele para Dilma. Dilma não tinha capacidade nenhuma de ser nem prefeito de qualquer lugar. Ela não tem capacidade para isso. Ela foi uma criatura do Lula. Aliás, nós estamos vendo aí uns sinais, eu estou vendo sinais de autofagia do lulopetismo, e essa coisa entre o Lula e a Dilma, veremos. Quem viver verá o que é que vai acontecer. Portanto, meus amigos, eu acho que esse erro foi crasso. Crasso. Não deveria nunca ter cometido esse erro. Se ele fosse menos presunçoso, menos vaidoso, Fernando Henrique elegeria o José Serra. E com certeza o José Serra tem uma capacidade incrível, uma capacidade técnica, uma capacidade profissional e uma experiência muito grande, que praticamente não existe no país igual a ele, porém politicamente, carismaticamente, ele é um desastre. E por isso não se elege. O Brasil está querendo fazer festa, farra em eleições. Não é? E o segundo erro do Fernando Henrique foi quando ocorreu o mensalão. Quando as denúncias estavam, que o Lula estava despencando na pesquisa, eu acho que um estadista deveria olhar para aquela situação, a condição que tinha o Fernando Henrique, a popularidade que ele ainda tinha no Brasil. Ele poderia comandar um processo de impeachment do governo Lula, porque as denúncias estavam graçando, as denúncias que eram evidência total do que se confirmou com o julgamento do mensalão pelo Supremo, e evidentemente novamente não teríamos os governos que tivemos. O Lula seria interrompido, a Dilma jamais seria presidente do Brasil. Nunca deveria ter sido presidente do Brasil. Veja o que está acontecendo agora. O país está numa situação difícil, ela baixa a taxa de juros na marra e se vangloria disso. A inflação é alta e continua alta e crescendo. O país está em pleno emprego, porque ela comemora como se fosse alguma coisa. Pleno emprego significa crescimento. As economias, quando estão em pleno emprego, é porque estão em pleno crescimento. O Brasil não cresce. E por cima disso, temos, além da economia não crescer, nós temos um problema. Não pode crescer. Ela não pode crescer, não tem condição de crescer. Porque se crescer um pouquinho, se a economia está em pleno emprego, a procura por mão de obra será grande. E com isso os salários vão para a lua. E para a lua irá também a inflação. E novamente os juros vai ter que ser aumentado e, evidentemente, no período seguinte, a economia deixa de crescer. É o que está acontecendo agora. Já está se prevendo que daqui a pouco vão ter que suspender a taxa de juros, porque senão vão arrasar a nossa economia cada vez mais e vão quebrar a Petrobras. Esse é o quadro que está se apresentando para o Brasil. Então eu prevejo que o Brasil não crescerá nos próximos 30 anos devido à dificuldade, à desumação total. A Dilma entrou com voluntarismo em relação ao setor elétrico, derrubou o preço da luz elétrica e com isso, meus amigos, arrumou todo o setor elétrico. Não tem mais investidores interessados em grandes coisas nessa área. Portanto, eu acho que o Fernando Henrique foi o grande responsável por a situação que nós estamos atravessando no momento.
Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.